Então vamos continuar com a nossa leitura comentada do livro A Lei do Bastiat. E nesse episódio aqui, o Bastiat vai descer a porrada um pouquinho no Montesquieu e no Rousseau, os grandes mentores da Revolução Francesa, do Iluminismo e tal, de uma grande concepção de um novo Estado, de como ele deve funcionar, de qual é a relação dele com a população, e isso é o que embasou os estados que vieram depois. Então é importante entender esses dois caras aqui. O Bastiat chama eles de socialistas, porque os dois são um bando socialista mesmo. E só um aviso, tem um erro de formatação no Kindle. Se você está lendo no Kindle, você pode tomar um susto e achar que tem umas sossagens aqui escritas, você vai falar, eu Bastiat que tá escrito, não, falando isso, não, foi um erro de formatação, tá? Nas outras edições tá certinho, só que daí tá espaçado diferente, você vê tipo, não, aqui é o Montesquieu falando, aqui é o Bastiat, não é o Bastiat sossando. Me deu um sustinho assim na primeira vez que eu li, e quando eu tava relando pra fazer isso aqui, eu olhei, não. Eu lembrei do susto que eu já tinha tomado. E ele começa com um nome famoso e uma ideia maligna. E você sabe que um trabalho... Porque assim, esse vídeo vai ser como acho que o último ou os dois últimos, com mais citações e um pouquinho menos de comentário, talvez. Porque você sabe que isso ficou bom? Você sabe que você fez um embasamento teórico bom quando você não precisa realmente comentar o que os que você está criticando estão falando. Você só mostra o que eles estão falando e ri. E o Bastiat fez um bom trabalho até ao longo do livro, então essas próximas redaçõezinhas, na verdade, ele fala muito pouco. Eu vou comentando aqui o que eu achar necessário, mas ele já começa falando, então vamos ouvir o grande Montesquieu nesse assunto. No grande assunto de como é que o Estado vai, então, preparar e moldar a sociedade. Vai ele ser o grande planejador para levar essa humanidade para frente, que é a mesma mentalidade que está ao redor de praticamente toda a democracia ou república moderna. Fala, abre aspas, Montesquieu. Para manter o espírito do comércio, é necessário que todas as leis sejam a favor dele. E é fácil, nenhuma, né? Essas leis, ao dividir proporcionalmente as fortunas conforme elas são produzidas no comércio... dividir proporcionalmente as fortunas conforme elas são feitas no comércio... Devem fornecer a cada cidadão pobre umas condições suficientemente fáceis para que ele possa trabalhar como os outros. Essas mesmas leis devem colocar todo cidadão rico em uma situação tão rebaixada que força ele a forçar para se manter ou para ganhar. O Bastiat fala, uma lei dessa vai tomar todas as riquezas, certo? O que o Montesquieu está fazendo? Olha, tem que ter uma lei... Quer dizer, Montesquieu estava falando de desigualdade antes do Marx, até porque Marx quase não falou de desigualdade. O problema dele era que tinha burguês, tinha que fuzilar os caras. Desigualdade não é um problema per se pro Marx. Isso foi uma coisa pós-marxista. Mas enfim. Então falando, é o seguinte, as leis para manter o espírito do comércio. A gente precisa ter leis que, assim, pega do rico e dá pro pobre. E se o rico ficar muito rico, tem que tirar dele. E se ele não precisar mais trabalhar, tal, ele fez tanta coisa que tá bom, tem que tirar do cara, dar pros pobres, fazer ele trabalhar de novo. Ou seja, aposentadoria proibida, presumivelmente. Eu gostaria de saber se o Montesquieu trabalhava. Não, ele era político. Então, eu ainda quero saber, ele trabalhava? Será que ele era... Não, ele se acha uma parte separada da humanidade. E aqui... Aí começa aqui, no Kindle tá mal formatado, vocês veem que tá, tipo, na mesma... Aqui você olha meio... que será que tá... Não, mas é tudo Montesquieu aqui. Ele fala, embora a real igualdade seja a alma do Estado numa democracia... Bom, pelo menos ele admite que ele é um comunista, né? Antes mesmo da ideia... Você acha que Marx criou alguma coisa, meu filho? Isso é uma crítica que Parênteses. O Rothbard ele faz essa crítica ao Marx. Ele fala, olha, o Marx ele não era o primeiro socialista, já existia socialismo antes. Só que o socialismo encontrava todo tipo de problema técnico porque eles tentavam ser técnicos, eles tentavam ser legalistas e eficientistas e mostrar e calcular e uau. E toda vez que eles faziam essas propostas de não, porque a humanidade já tem riqueza e tudo mais pra gente distribuir, tudo mais, eles eram confrontados com coisas incômodas, como por exemplo fatos, lógica, argumentos, economia, etc. e não funcionava. E o Marx, ele inovou, ele salvou o socialismo, então mudou ele e perpetuou ele. Eu não vou lembrar de cabeça agora os 3 pontos que o Rothbard dá, mas basicamente falando, olha, é o seguinte,
Socialismo não pode possivelmente estar errado, porque agora ele usa uma lógica diferente, que é o materialismo histórico dialético. Ele é, portanto, irrefutável, porque se você usou lógica para refutar ele, lógica é uma coisa burguesa, então se você está usando para refutar socialismo, você está automaticamente errado. E não vamos falar sobre como o socialismo vai ser, porque... E o Marx veio a salvação dessas ideias. Porque se essas ideias aqui, se os socialistas estivessem defendendo isso aqui hoje, assim, seriamente, sem a reforma do Marx, eles iam ser refutados por uma criança de 6 anos de idade. Mas não era... Mas percebe que não era nada novo, né? Ele falou, o Montesquieu já era um comunista. A alma do Estado numa democracia é promover a real igualdade. Pelo jeito aqui, ele está falando de igualdade econômica, não perante a lei. Fala, mas isso é tão difícil de estabelecer com uma precisão extrema que isso não seria nem sempre desejável. É suficiente que a gente precisa ter um censo, ter uma pesquisa, já é o planejamento central que a Rússia foi depois fazer. Tem um censo para reduzir ou consertar essas diferenças de riqueza dentro de um certo limite. Eu queria poder fazer um sotaque Ciro Gomes para conseguir ler isso aqui, mas eu não tenho essa habilidade, mas ia ficar legal, né, no sotaque de Ciro Gomes. Depois que isso for feito, nós precisamos ter leis específicas para igualizar a desigualdade, impondo muitas dificuldades nos ricos e dando auxílios aos pobres. Eu Bastia comentando de novo a ideia de igualizar as fortunas, igualizar as riquezas por lei, por força. O que era novo, né? 1850 não era assim tão novo já, mas estava começando a ser formatado. E é por isso também que o Marx cita muito a Revolução Francesa, porque ele fala, eles tentaram um negócio lá, mas não estava muito certo, porque eles não fuzilaram os burgueses, entendeu? Não deu muito certo. E eles não tinham essa lógica iluminada que eu tenho aí, deu bem errado essa história aí de matar todos os ricos, né? Mas a gente tem que fuzilar os caras mesmo, sabe? Daí que veio as ideias do Marx. Por isso que ele comenta tanto a Revolução Francesa, porque ele fica meio pensando, se vocês só tivessem me ouvido, idiotas, tretas eternas entre Alemanha e França. Enfim. Aí Montesquieu volta. Na Grécia nós tínhamos 2 tipos de repúblicas. Na Esparta uma militar e na Atenas uma comercial. E daí ele vai falando, olha que bonito, porque eles moldavam as pessoas, etc. Ele fala de Esparta, do Licurgo, ele fala da... Society. É uma coisa legal aqui. Aí ele fala, em Esparta, a afeição natural, o amor natural, não tinha nenhuma saída porque o homem não era nem filho, nem marido, nem pai. Até a castidade não era considerada, né? E assim, com essa filosofia, Licurgo levou Esparta para a grandeza e a glória quando eles foram exterminados pelos romanos. E depois todo mundo meio que esqueceu deles, exceto pelo fato que uma vez uma galera deles morreram numa batalha num lugar fechadinho contra os persas para absolutamente nada. Grande legado de Esparta. Até alguém ficou chateado no meu vídeo anterior porque eu zoei o Egito, né? Grande tecnologia de construir pilhas de pedra para faraós. Desculpa, cara. Meio difícil levar os caras a sério. Bem, ele fala muito, as instituições da Grécia, olha que bonito, vindo naquela coisa lá do Fenelon, de olha como os egípcios ensinaram os gregos a serem dóceis. Eu gostaria, assim, de falar, Montesquieu, fala com um grego aí. Vamos puxar um grego lá da época do Aristóteles. Conversa com o cara. Vamos ver se o cara concorda com você. Vamos lá. Ele fala, porque tem esse William Penn, que é como um Licurgo. Ele cita alguns exemplos mais... Ele cita o Paraguai como exemplo. Fala, o Paraguai, o país do Paraguai nos dá um ótimo exemplo de um povo que foi moldado para o seu próprio bem pelos legisladores, os jesuítas que foram lá e mataram a galera e doutrinaram o resto. Diz que, olha que bonito, ainda bem que a gente foi lá e destruiu toda a cultura deles, né? Se não fosse isso, jamais teriam sido qualquer coisa. E, Paraguai agora só tá prestando pra alguma coisa, porque agora eles abraçaram a liberdade econômica nesses últimos, 10 ou 15 anos e agora eles estão roubando as nossas indústrias. Mas ainda bem que os jesuítas educaram os índios, porque senão... E o legal é o Montesquieu tentando se salvar, porque quando você vê esses filósofos tentando argumentar, porque vocês deveriam todos me ouvir porque vocês são idiotas, eu consegui desenvolver essa vozinha agora com o Montesquieu, não sei. Mas ele fala... Você vê, ele tá tentando se salvar, ele tá tentando falar, se uma pessoa contempla o puro prazer de comandar como o maior prazer na vida, ele está cometendo um crime contra a sociedade. Mas, entretanto, portanto, contanto, no entanto, será sempre um ideal nobre governar homens de uma maneira que os fará mais felizes. Eu gostaria de
adicionar uma pergunta aqui. Com ou sem o consentimento deles? Não, eu não tô governando assim porque eu gosto, não é assim que eu tenho prazer em mandar na sua vida, é só que assim você tá melhor, entendeu? Eu sou meio que obrigado a fazer isso, porque, sabe, eu queria só ficar no meu canto, mas vocês estavam aí, todos vocês burrinhos se ferrando, aí eu meio que fui obrigado, né? Desculpa que eu tive que aí mandar na vida de vocês e planejar toda a lei, mas não precisa agradecer, tá? Porque é uma meta nobre. Montesquieu... É um caso clínico esse sujeito mesmo. Eu queria saber o quanto esse cara apanhou dos pais dele pra achar isso normal, mas enfim. Ele fala, os que querem estabelecer instituições precisam fazer o seguinte. Estabeleça propriedade comum da propriedade propriedade, né? Propriedade coletiva das propriedades, como na República de Platão, comunista. Reverencie os deuses assim como Platão ordenou, né? Evite que os estrangeiros se mesclem com o povo para manter os costumes. Montesquieu curtindo Trump, hein? Make friends great again. Deixe o Estado, em vez dos cidadãos, estabelecerem o comércio. O legislador devia apenas dar as artes ao invés dos luxos. Eles deviam satisfazer as suas necessidades ao invés dos desejos. É um loucão, né? E o Bastiat fala, bom, é uma ideia assustadora, uma ideia medonha. Aí, eu tô lendo aqui, porque coisas curtinhas, assim, ó, quem se sujeitar a essa infatuação vulgar aí, vai dizer, nossa, Montesquieu falou isso. Deve ser, então, né, magnífica, sublime. Nossa, ó, esse cara, ele é muito inteligente, ele fala um monte, ele escreve com essas palavras complicadas aqui, ele falou esse negócio, deve ser, vamos ouvir o sujeito. Reverência, amor por político, lambeção de bota, também é uma coisa já milenar, né? E o Bastiat fala, não, isso aí é medonho. Você estabeleça propriedade coletiva das propriedades, como disse Platão. Aí eu lembro daquele negócio da Ayn Rand, que todo mal da humanidade vindo Platão, tudo bem vindo Aristóteles, você acha que ela estava exagerando, né? Fantástico. Enfim, ele fala, essas seleções aleatórias do Montesquieu mostram que ele considera pessoas, liberdades e propriedades, a humanidade em si, e aí, obviamente, imbuído nessa frase, a consideração do Bastiat que não existe humanidade sem pessoas, liberdades e propriedade, eles falam nada mais do que materiais para legisladores exercerem a sua sabedoria. E aí a gente vai pro Rousseau. Volta e meia tem essas reflexões de se eu pudesse voltar na história da humanidade e matar um cara, quem seria? Antes dele falar, assim, né? Só apagar o cara. Rousseau provavelmente estaria no top 5. Pra mim seria Hegel. Logo seguido, Platão, eu falo, daí apagaria Aristóteles, né? Seria meio difícil. Talvez o cara que escreveu as coisas que Platão falou. Talvez seria uma boa ideia. Mas o Rousseau estaria no top 5. Rousseau tinha aquela filosofia, eu adoro a retratação do Luiz Felipe Pondé, do Rousseau. Ele fala, Rousseau era um sujeito que ele dizia assim, você é perfeitamente livre para ser feliz, como eu digo que você tem que ser feliz. Ou seja, você tem perfeita liberdade, consciência e racionalidade como um ser humano lindo nesse planeta para me obedecer. Entendeu? Ai, que graça divina presente nos céus. Que Deus achou bom colocar você no país que eu mando. De nada. Esse é Rousseau. Eu tô exagerando um pouquinho a caracterização do Luiz Felipe Pondé, mas enfim. É isso que o Rousseau pensava. Ele falou, então vamos pensar aqui no Rousseau. Bastiat traz ele pra cara. E lembre-se que assim, 1850, ele poderia ter sido executado por isso. Bastiat poderia ter sido executado por falar esse tipo de coisa. Mas enfim. Eu falo, bom, esse escritor nos assuntos públicos é a suprema autoridade dos democratas franceses na época. E, embora ele baseie a estrutura social no desejo das pessoas, ele, numa extensão muito maior do que as outras pessoas, completamente aceitou a teoria da total inércia da humanidade na presença dos legisladores. Então, assim, eu baseio a estrutura social na vontade de vocês conforme eu acho que é a sua vontade. Eu penso aqui, o que você quer? Um museu. Eu vou fazer um museu. Porque é o que você quer. Quer dizer, pelo menos assim, esse é o Milton Friedman, ele fala isso. Se você tem um ditador, você quer que ele seja um hipócrita.
Porque se ele for um ideólogo, você tá ferrado. E ele fala isso entre Mussolini e Hitler. Hitler era um ideólogo, Mussolini era um hipócrita. Mussolini só queria mandar na sua vida, ok? Todos os Louis Grande, antes da Revolução Francesa, eram um bando hipócrita, certo? Eles só querem mandar, eles só querem, eu sou o rei, eu quero mandar nessa trolha, me dá meu dinheiro, quero minha propina aqui, eu quero meu triplex, eu quero ficar aqui de boa, não me enche o saco, eu vou fazer o que precisa pra governar. Agora, você tá ferrado quando você tiver um ideólogo, um cara que realmente tem uma... Eu sei o que você precisa. Okay? O hipócrita, pelo menos, tem a decência de deixar você em paz no resto da sua vida. Ele chega, rouba você, coloca os amigos dele no poder e vai embora pro churrasco dele. O ideólogo fica lá na sua casa dizendo o que você tem que pensar. É um saco. Essa é uma citação aqui do Rousseau. O Rousseau e Montesquieu é um caso clínico. Os caras tinham que ter para terapia. O meu treinamento de psicólogo sempre me dá vontade de pensar no lado do caso clínico desse cara, né? Qual foi onde é que o Estado encostou em você para você achar esse tipo de coisa, meu amigo? Fala, olha, seguinte. É verdade que um grande príncipe é raro. Isso o Rousseau falando. É verdade que um grande príncipe é muito raro. É raro ter um governante bom. Mas então não é verdade que um grande legislador é ainda mais raro? Tipo eu, assim. Não é verdade que se um grande líder é uma coisa rara, vocês então são tão abençoados que eu tô aqui pra ajudar vocês? De nada, gente. Ele fala, o príncipe só precisa seguir os padrões criados pelo legislador. Só isso. O príncipe é um idiota. Ele fala, o legislador é o mecânico que inventa a máquina. O príncipe é só o operário. É o maquinista. É o cara que fica lá apertando alavanca. Um idiotinho, um bobo que segue a sabedoria do legislador. Ele fala, e que parte as pessoas jogam nisso? Eles são o maquinário que é colocado em movimento. Aliás, eles não são nem considerados... eles não são apenas o material, a matéria bruta da qual a máquina é feita. E esse trecho do Rousseau falando as pessoas são a matéria-prima, me lembrou, eu não estava originalmente no planejamento do vídeo, por isso o corte, mas me lembrou de uma passagem do Mário Sávio, o discurso famoso do Mário Sávio, que colocou ele na lista do FBI de pessoas que podem ser presas sem acusação formal. Nos anos 60 nos Estados Unidos, 1964 ele deu esse discurso. Era a época do fim da segregação racial nos Estados Unidos, as universidades estavam resistindo a se dessegregar, e tinha uma universidade em particular, eu não lembro se ele estudava lá ou não, é uma história um pouco complexa, mas que o presidente da universidade, o chefão da universidade, se recusou a defender medidas liberais, a defender medidas de não segregação, porque os diretores da universidade seriam contra. E esse cara esse presidente falou... não, eu não vou defender isso, eu não vou falar alguma coisa em defesa dessas medidas liberais, porque onde já se viu o presidente de uma empresa dizer alguma coisa que vai ao desagrado dos diretores dessa empresa? Isso não se faz. E o Mário Sávio, então, muito espertamente, se ele improvisou esse discurso, minha Nossa Senhora. Mas se esse discurso já estava pronto, já é brilhante. Ele falou o seguinte, se esse dono da universidade, então, é o presidente... e os diretores são os diretores de uma empresa, então o faculty, os professores, são os empregados. E a universidade é a máquina e nós somos a matéria-prima. Mas nós somos uma matéria-prima que não quer ser matéria-prima. Nós estamos aqui para ser moldados, para ser fabricados, para ser organizados. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Nós somos seres humanos. Uma coisa revolucionária para você falar em 1964. E ele então solta a grande frase, as grandes 3, 4 linhas que cagaram a vida dele para sempre. Ele foi perseguido pelo governo americano e monitorado para sempre, depois disso, na lista de todas as agências de segurança na época. Ele era acusado de ser comunista. Naquela época, de fato, um monte de gente em movimentos estudantis, movimentos negros, todos esses movimentos eram tudo infiltrado pelos comunistas. Não existia uma grande prova de que o Sávio era um comunista, mas enfim. Mas ele solta, então, as 4 linhas que colocaram ele na história para sempre, que ele fala: chega uma hora que o funcionamento da máquina se torna tão nojento, se torna tão repulsivo, que você não pode mais participar. Você não consegue mais participar e você não consegue nem mais passivamente participar. E você precisa então colocar o seu corpo em cima das alavancas, em cima das engrenagens, em cima de todo o aparato, e você precisa fazer essa máquina parar, e você precisa indicar para as pessoas que são donas dessa máquina, para as pessoas que operam essa máquina, que a não ser que você seja livre, essa máquina não terá a permissão de funcionar. Uma passagem do Sávio pesadíssima. Eu conheço ela de coração, não é nem de cabeça, não é nem de coração. Tem certas citações que eu acho que você tem que tratar com muito respeito
e não usar elas o tempo todo, que meio que essa é uma delas, a gente precisa lembrar disso. A não ser que você seja livre, a máquina não vai ter permissão de funcionar. E isso vai total contradição contra isso que o Rousseau fala. E é curioso realmente que o Sávio pode ter sido um comunista. Ele pode ter falado isso até só para erguer as massas, mas do que eu vi da vida dele, eu não realmente acredito que ele era um comunista. Eu mais ou menos estudei a vida do cara, não acredito que ele era um comunista, mas enfim, Rousseau, que foi a base disso, depois vai ser peitado por um cara desses, falando, não, nós não queremos ser matéria-prima e nós não queremos ser parte da máquina, desculpa, você não tem esse direito. Enfim, voltando ao texto, achei que valia a pena colocar isso no vídeo. Mas voltando então para o Bastiat volta a criticar o Rousseau naquela história de então se o legislador desenha a máquina e o príncipe opera a máquina e as pessoas são a matéria-prima e eles vão se tornar a máquina, o Bastiat fala, bom, então o mesmo relacionamento existe entre o legislador e o príncipe, existe entre o expert em agricultura e o fazendeiro, e então a relação entre o príncipe e os sujeitos é a mesma coisa que o fazendeiro e sua terra. A regrinha de 3 aí, meio estranha, mas só pra você entender. Ele fala, então, quão alto acima da humanidade, então, será que esse escritor se colocou? O Rousseau, então, ele governa em cima dos legisladores, porque o Rousseau ele não está tentando tanto ser um legislador, quanto ele está tentando ensinar os legisladores. Se ele fala, olha, você tem uma hierarquia, você tem a matéria-prima, a massa burra, você tem o príncipe, que é um tapado que faz a máquina funcionar. Você tem os legisladores que desenham a máquina. E eu tô aqui ensinando os legisladores. Em português, claro, meu filho, quem que você acha que você é? O Bastiat, então, dá um tiro no Rousseau, que é o tipo de citação que você olha e fala, não, você não tava falando sério, né, meu amigo? Era zoeira. Fala que era zoeira, a gente acredita, vai. E é uma citação do Rousseau que ele fala, você então daria estabilidade ao Estado? Você quer dar estabilidade ao Estado? Então, aproxime os extremos o mais próximo possível. Não tolere nem os ricos, nem os mendigos. Se o solo é pobre, então e o país é muito pequeno para seus habitantes, então vá para a indústria e as artes e troque esses produtos pelas comidas que você precisa. Num solo fértil, mas se você não tiver habitantes, então vá para a agricultura, se devote à agricultura, porque isso multiplica o povo. O cara tá falando assim, se você tem uma plantinha, regue ela de manhã. Você tá achando que você tá falando do quê, meu filho? Desça sua agricultura porque isso multiplica o povo, aí você vai ter mais povo. Olha que legal. Parece assim, guia de como jogar SimCity, sabe? Bana as artes, proíba as artes, porque elas simplesmente vão despopular a nação, vão despovoar a nação. Se você tem muito acesso à costa, então cubra o mar com navios mercantes. Se você tiver se você só tem se o seu mar acaba nos morros, né, você só tem despenhadeiro, né, não dá pra fazer comércio, então deixa o povo ser bárbaro e comer peixe, porque bárbaros comem peixe, isso é um fato. Não sei se você viu os japoneses e a quantidade de sushi que eles comem, é um povo realmente bárbaro. Okay? E eles vão viver de maneira mais quieta, ou até melhor, e certamente eles serão mais felizes. Sabe, na verdade o Rousseau ele devia ser psicólogo. Você senta lá e fala, Rousseau, eu tô com depressão. Eu não vejo sentido na minha vida. Come uns peixes, cara. Você fica mais feliz. Peixe traz felicidade. Resumindo, em adição às máximas que são comuns a todos, todo povo tem as suas circunstâncias particulares. E esse fato em si mesmo vai causar legislação apropriada às suas circunstâncias. Essa é a razão pela que os hebreus, e mais recentemente os árabes, tiveram a religião como o seu princípio princípio central. O objetivo dos atenianos era a literatura, de Cartago e Tiro, o comércio, de Rhodes, o comércio naval, de Esparta, a guerra, e de Roma, a virtude. O autor do Espírito das Leis mostrou que a arte do legislador devia direcionar as instituições na direção desses objetivos. Mas então imagine que o legislador não vê o seu objetivo. E então age num princípio diferente do indicado pela natureza das coisas. É naturalismo, falasse naturalismo o dia inteiro, né?
Supõe então que o princípio selecionado às vezes cria escravidão, às vezes liberdade. Não que eu acho que se incomode ele, mas só que pelo jeito que tá errado, né? Não é, escravidão para essa sociedade agora estava errado, não era a natureza deles, assim. Às vezes riqueza e às vezes população, como se fosse mutuamente exclusivo. Às vezes paz e às vezes conquista. Essa confusão de objetivo vai vagarosamente enfraquecer a lei e parar a Constituição. Esse Estado vai ser sujeito a agitações infinitas e ele vai ser até ele ser destruído ou mudado. E a natureza invencível vai reganhar o seu império. E o Bastiat faz uma pergunta, então, muito simples. Bom, mas se a natureza vai operar em cima... Porque, assim, o legislador tem que entender a natureza e, então, moldar a nação aqui, ok? Ele tem que entender a natureza desse povo, porque ele é um cara muito esperto, e daí capturar essa natureza em um objetivo e criar a lei. Mas se ele não fizer isso, a natureza toma conta. Então, por que você não deixa a natureza agir em primeiro lugar? Não seria mais fácil, meu amigo? Porque, se você está dizendo que tem uma certa natureza do povo, o legislador tem que capturar isso e criar um Estado. E se ele criar errado, o povo vai ficar puto. Não é mais fácil deixar o povo fazer o negócio? Porque assim, presumivelmente eles sabem ficar putos, mas não sabem fazer nada. Eles só são bons pra queimar coisas. Ela pergunta muito simples e fala... Ele até fala, não, pergunta pros outros aí também. Pergunta pros seus aí que você cita, o Licurgo, o seu Sol, não sei o quê. Vai perguntar pra eles, quero ver. Vai, me responde isso aí. Pra fechar, o Bastiat precede o Mises aí por uns 100 anos e fala, vocês são tudo um bando socialista. E diz, vamos, socialistas querem conformidade, querem conformação forçada. Diz, olha, é o seguinte, o Rousseau ele investe nos organizadores, nos diretores, nos legisladores, uma responsabilidade terrível. E ele cita o Rousseau. Quem então ousar fazer a criação política de um povo? A criação política de um povo. Meu Deus, a sossagem é tão grande que você tem que parar para respirar. Precisa acreditar que ele consegue, de certa forma, transformar a natureza humana. Lembra quando os comunistas, então, falaram que a gente precisa transformar num novo homem? Rousseau. Não foi Lenin, Stalin. Estou citando só. Ele precisa transformar a natureza humana, transformar cada indivíduo que, por si mesmo, é um solitário e perfeito... Ele por si mesmo, assim, é solitário e perfeito, em uma parte de algo maior, onde o indivíduo não de onde agora o indivíduo vai receber a sua vida e o seu ser. Quer dizer, ele precisa destruir o indivíduo e criar um coletivo. Precisava de Marx. Esse legislador então precisa acreditar que ele pode substituir essa força física dada pela natureza por algo maior. Em outras palavras, o criador político, o criador do homem político precisa remover as forças destes homens e dar a ele outras forças que são então aliens, eles são estranhas. Você convive em sociedade. Porque se você só pegasse o homem assim, sem criar um homem político nele, colocasse com 3 pessoas assim, na mesma sala, eles iam se matar, entendeu? Eles jamais iam cooperar, entendeu? Porque na verdade o Australopithecus evoluiu quando um dos Australopithecus resolveu se candidatar à presidência. E daí, entendeu? Ele educou os outros, porque ele foi abençoado pelos céus, de preferido. Porque da onde que veio esse primeiro? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não. Se você tem um grande cara que vai, então, moldar tal, quem ensinou ele? Certo? Porque se a humanidade é burra e nunca vai descobrir essas coisas por si mesma, então quem que vai ser o iluminado que vai... Iluminado por quem? Você pode até dizer assim, por Deus. Não, iluminado pela sabedoria. Mas você alcançou a sabedoria. Não, mas é que eu sou diferente, o resto é muito burro. Ah, então você é tipo um racista. Não vai dar em um lugar bom esse argumento. E isso não é explicitado o suficiente. E o Bastiat termina com o escarniozinho dele final, né? Ele fala, bom, então, coitado da natureza humana, né? O que seria da dignidade de uma pessoa? Como é que ela ia se achar? Como é que ela ia pensar dela mesma se ela fosse, então, colocada sob os auspícios de um dos seguidores do Rousseau, né? Quer dizer, você ia ter que dizer para a sociedade inteira que ela precisa se odiar e calar a boca e se submeter a você. Que se você pensar um pouco é a mentalidade brasileira, né? A gente acha, não, brasileiro é burro mesmo, brasileiro é idiota. O brasileiro não sabe fazer as coisas, brasileiro, não, se você deixasse só os brasileiros. Porque nos outros países, funciona, porque os outros países têm uma boa cultura, têm um bom não sei o quê. Você tá vendo essa mentalidade de merda vindo aqui? Enfim, e só tem uma notinha do tradutor, ele fala, olha, de acordo com Rousseau, a existência do homem social, em parte,
vem da ideia que ele só vem de uma... Só existe dentro da sociedade, você não consegue entender um homem fora de uma sociedade. Só porque o homem tá dentro de uma sociedade, que é a guilhotina de Hume básica, né, meu amigo? Só porque o homem tá dentro de uma sociedade não quer dizer que ele não pode viver sem ela, vai ser meio chatinho, mas não quer dizer que a sociedade é maior que o homem. É daqui que começa o coletivismo, que é o que a Ayn Rand vai passar a vida inteira dela socando de porrada na tentativa de recuperar o individualismo do Aristóteles. Essa ideia de o homem precisa, para viver em sociedade, ele precisa dos outros, ele não pode pôr as suas necessidades na frente. Então o homem, porque ele põe as suas necessidades na frente, ele vai sempre colapsar a sociedade. Então você precisa de uma pessoa altruísta muito boa no governo, porque daí ela vai... Coletivismo. É daí que vem essas ideias. Ele fala... Essa é a noção, uma notinha do tradutor que está aqui, o que eu acho importante ressaltar do Rousseau. Ele tinha de fato essa crença que... E é uma coisa assim... Eu não diria nova, né? Porque ele separou... Porque antes era do homem vem de Deus, certo? Você não consegue separar o entendimento do homem das suas propriedades se você separar ele de Deus. Você pensa, isso aqui é 1850, Rousseau já tinha escrito isso, já tinha um tempinho, enfim. Mas o Rousseau, então, substituíram pela sociedade, né? Porque o homem está na sociedade, a sociedade molda ele, faz ele... É verdade que ela ensina algumas coisas para ele, mas a sociedade é feita de indivíduos também. A sociedade é um composto de indivíduos. E você não consegue entender a sociedade sem entender os indivíduos que estão parte dela, que são parte dela. Você não pode simplesmente suprimir o indivíduo e dizer que existe um consciente coletivo. Mas é nessa ideologia toda de coletivismo que vai se basear depois todo o socialismo, todo o totalitarismo, que já estava aqui antes, né? Não, a gente tem que pensar no objetivo maior, não sei o que, fascismo, etc. Tudo vai vir dessa mentalidade de supressão do indivíduo e transferência total ao coletivo, que vai então ser guiado pela benevolência linda e maravilhosa de um iluminado que, pelo jeito, Rousseau imagina que vai ser ele ou alguém que teve a sabedoria de calar a boca e parar de ter opiniões e simplesmente ouvir o que o Rousseau fala. Novamente, eu gostaria de saber o quanto o Rousseau apanhou dos pais dele para achar que isso é normal, sabe? Eu acho isso curioso, eu acho que seria um caso clínico interessante, mas... por essa leitura isso. Acho que foi uma das mais longas e uma das mais complicadinhas de fazer. Teve algumas outras indiretas aqui que aconteceu, que eu tive que fazer cortes. Não gosto de tanto fazer isso. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.